Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Há, acho que 3 semanas, a gente escutou no Evangelho de domingo um momento, mais um desses momentos, em que os fariseus colocam Jesus, tentam colocá-lo numa enrascada, tentam pegá-lo nas suas palavras. E fazem através de uma pergunta, aparentemente muito inocente, mas que tem como objetivo deixá-lo ou mal diante do povo judeu, e assim de alguma maneira desacreditá-lo diante daquelas pessoas, ou deixá-lo mal diante da autoridade romana, e assim poder de alguma maneira denunciá-lo como subversivo, como criminoso. E fazem isso através dessa pergunta razoavelmente simples, né, sobre o tributo de César. É lícito ou não pagar o imposto a César? Israel estava dominado por Roma, como boa parte dos países ao redor do Mediterrâneo naquela época, e, portanto, eram obrigados a pagar o imposto. Sempre é assim, né? Tem que pagar o imposto para quem domina. E o que era, obviamente, uma obrigação odiosa, porque só tinha que pagar aquilo pela força, né? Que tinham sido subjugados militarmente, então nunca é agradável, né? Você tem que pagar ali alguém que está dominando você, mandando em você, e ainda mais tem que dar o teu dinheiro para eles, né? Então era uma obrigação bem desagradável. E por isso essa questão não parecia ter uma saída para ela que fosse ao mesmo tempo honrosa diante dos judeus e segura diante dos romanos, porque um ou outro ele deveria desagradar. Mas, ainda que seja uma questão difícil, uma situação complicada, Jesus se sai, como sempre costuma sair, de uma maneira genial, né? Mostrai uma moeda, então ele pede uma moeda para que ele veja, a moeda que se pagava como tributo, né? De quem é essa figura e essa inscrição? Era uma moeda romana a que circulava, portanto tinha a esfinge, o rosto do imperador. Então eles respondem, ó, de César. Dai, pois, cessa de César, então dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Dá essa resposta genial. Em outro momento que há uma atitude parecida, um homem chega para Jesus, a coisa é um pouco mais simples, pergunta, pede para Jesus, pede para o meu irmão dividir comigo a herança, manda ele dividir a herança comigo, que ele ficou tudo lá para ele, só me deu um restinho aqui para mim, absurdo, injusto, fala para ele que está errado, um pouco como Marta pedindo para Jesus dar uma bronca em Maria, né, quando ela não está trabalhando aqui comigo. E Jesus, ele se recusa. Amigo, quem me constituiu juiz entre vós? Guardai-vos de toda avareza. Aí ele fala uma parábola contra a avareza. Isso sim, como que dissesse, olha, eu não estou aqui para dividir, olha, tem que ser quanto, né? A herança, tantos 30% para cá, para o filho, para a esposa, se já deu, então não conta, ou conta. Não é para isso, né? Eu estou sim para dizer, guardai-vos da avareza, que vocês têm que ver a virtude, dai a Deus o que é de Deus. O que é de César, vocês já vão ver como é que vocês se organizam. Num âmbito mais amplo também, há uma expectativa de que Nosso Senhor fosse libertar Israel, que o Messias fosse um Messias político, filho de Davi, que ia tomar a espada e expulsar os dominadores romanos e ia restabelecer a casa de Davi. E Jesus claramente não faz isso, né? Ele se esquiva disso daí, não quer isso daí. Por quê? Não seria bom? Não seria bom que Jesus, sei lá, né? Sumisse aí o presidente do mundo, uma coisa assim, né? E agora estabelecer leis boas, qualquer problema daqui que eu julgo, se colocasse como juiz, né? E isso é interessante, né? Eu votaria nele, sei lá, pelo menos, né? Se candidatasse, né? Mas não, Nosso Senhor não quis fazer isso, né? Por quê? Porque dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A missão de Nosso Senhor não é uma missão política, como também não é uma missão, assim,
médica, Jesus, ok, curou muita gente, mas ele não disse a cura do câncer, sei lá, né? Ou científica, explicou como é que são os quarks e os... Podia perguntar, Deus, ele sabia, né? Como é que é esse negócio aí? Como é que né, dá para unificar as leis da física, as forças? Como é que é esse negócio? Dá para fazer a fusão a frio? Poderia, mas não, né? Ele sabe. Mas não veio para isso. Nem artística, olha, vou ensinar para vocês uns instrumentos aqui muito legais, que dá para fazer umas músicas muito boas, ou composição harmônica. Não veio para isso. A missão de Jesus é uma missão que se diz religiosa, né? Religião, religar o homem a Deus, veio de mostrar e abrir o caminho para o céu, o caminho para a salvação. Mas ele não quis se meter nessas outras questões. E a gente pode ver um respeito, a gente poderia até falar, pela herança original que Deus deu ao homem quando o criou. Diz o livro do Gênesis que Deus colocou o homem no jardim do Éden, utoperarétoro, para que o trabalhasse, o cultivasse, para que dominasse a terra, para dar nome aos bichos e às plantas. Então, para de alguma maneira completar, Deus criou o mundo, mas colocou o homem com um certo poder criador também, o co-criador, de entender as leis da natureza, de ler, ver como é que interagir com os seres e as plantas e ver como é que aquilo funciona e como é que eu pego a energia do sol e uso para isso e aquilo e eu queimo esse negócio e aí produzo um negócio. Isso é parte da herança originária de Deus para o homem. Ele podia dizer, olha, criar o homem, dar um manual de instruções, né? Olha, como é que funciona, deixa eu te explicar, né? Então, tem umas aulas aqui de matemática, de física, de química, mas ele não, ainda bem que ele não fez isso, né? Por quê? Porque ele nos deixou essa missão de ir descobrindo por nossa conta. Como é que funciona esse mundo? Como é que a gente pode organizar as coisas de forma diferente? Politicamente, por exemplo, né? Ah, não, mas a melhor solução... Será que existe, né, uma única solução melhor? Será que daqui a pouco com a internet, agora com o celular, a gente não pode usar, né, soluções políticas diferentes? De vota ali na hora, cada um nos seus... Não sei, né? Ou põe um chip e aí cada um desses... Não sei como é que a coisa vai se desenvolvendo. Mas é parte da história do mundo esse experimentar, esse buscar soluções e descobrir novas maneiras, como a natureza funciona ou pode funcionar. Jesus não quis tirar isso de nós. A sua missão é uma missão religiosa, sacramental, de fazer a ponte entre este mundo e o outro, entre as realidades humanas e transformando elas em caminho para as divinas, não substituir ou anular as realidades humanas. E da mesma forma, a Igreja entende que a missão dos seus pastores, da hierarquia, não deve ser a de substituir as instituições humanas, porque também é uma missão religiosa, sacramental. Enfim, claro, o homem tem essa missão de fazer ciência, de fazer arte, de se organizar politicamente, de esporte, não sei, né? Tantas coisas, né? Mas os representantes da Igreja, porque são representantes de Cristo para nós, não devem assumir uma posição política, porque a Igreja não deve assumir uma posição política, porque isso aí é opinável. Não necessariamente essa música é melhor do que aquela outra, né? Enfim, talvez na missa pode-se dizer isso, né? Mas não aí, sei lá, para que a pessoa gosta de escutar, ela gosta de escutar e acabou, e pronto, né? Não necessariamente aquilo é uma coisa ruim. Por isso, diz o Concílio Vaticano II, ele fala da legítima autonomia das realidades temporais. E existe uma legítima autonomia, você não tem que se meter, os pastores não tem que se meter, o padre não tem que dar pitaco ali, né? Porque é autônomo, tem uma autonomia própria. Ele tem umas leis próprias. Diz assim a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio. O termo em latim é firmitas, uma firmeza, tem uma consistência própria, né? Um fundamento próprio, uma verdade, bondade, leis e ordem específicas. O homem deve respeitar tudo isso, reconhecendo os métodos próprios de cada ciência, de cada arte. Cada ciência tem suas leis, a sua estrutura, a sua dinâmica própria, né? E é importante entender isso daí, para entender essa autonomia, respeitar essa autonomia, não misturar as coisas. Lembro lá quando começou em Porto Alegre o colégio, que se criou lá um colégio, aqui como Viraventos, o Altaneiro, um pouco pessoas que frequentavam a obra, inspirado em São José Maria, essas coisas. Mas uma pessoa fala, tem um novo porteiro, acho que os padres deveriam lá entrevistar o porteiro, ver se é um porteiro bom, e os padres deveriam, né, querendo complicar minha vida, né? Eu já não tenho tempo para isso.
E não só porque não tenho tempo, mas, olha, eu não estou mais habilitado para saber se vai ser um porteiro bom ou ruim do que a professora que vai trabalhar lá, né, dia. Ah, porque você é padre, mas olha, ser padre não fez de mim o melhor jogador de futebol, sei lá, né? Não fez de mim, né? Não melhorei, mas eu aprendi isso, não foi para isso que eu me ordenei. Para algumas coisas sim, né, acredito eu, para dirigir as almas, para fazer os sacramentos, para pregar, né? Isso sim eu tenho a graça. Mas não para tocar violão, sei lá, né? Não foi essa a graça que eu recebi na ordenação. Então, entender isso daí é importante, sabe? Por que é importante? Porque a autonomia, reconhecer a própria autonomia, traz consigo uma certa força. E é importante essa força. Os conteúdos que eu tenho consumido ultimamente, em geral em inglês, falam muito disso, de autodesenvolvimento, da agency, a importância da agency, vem disso, o agente, né, a agência. É aquela pessoa que você tem isso quando você entende que você é um elemento ativo, que você é protagonista, que você tem liberdade para fazer isso ou aquilo. Você não se sente só sendo levado, obrigado pelas circunstâncias. Não tem nada que eu possa fazer. Não, tem muita coisa que eu posso fazer. Quando a gente se dá conta disso, isso nos fortalece, nos dá responsabilidade, a gente assume toda uma outra maneira de se relacionar com o mundo. De alguma maneira, quando Nosso Senhor diz, dai a César o que é de César, é como se ele dissesse, olha, toma que o filho é teu, dissesse para os fiéis leigos, entendeu? Isso é contigo. Você não tem que ficar esperando ordens, que Deus vai te dizer como é que você tem que combinar, sei lá, as cores da roupa que você vai usar, né? Ou que profissão que você vai fazer, ou como é que os livros na tua estante, não é, vou jogar, Deus, vou rezar e Deus vai me mostrar como é que eu tenho que... Não, Deus te deu autonomia para decidir isso daí, te deu inteligência. Ele não quis que você fosse uma espécie de robozinho, que ele só apertasse uns botões e você fosse sempre... Não é isso. Não é isso que Deus quer para nós. Deus nos criou, nos deu uma série de capacidades e quer nos ver realizando essas capacidades, com iniciativa, assumindo a nossa missão no mundo. São José Maria, que falava muito disso, da mentalidade, uma saudável mentalidade laical, que é isso, né? Não misturar as coisas. Isso aqui é autônomo, isso aqui é independente, não tem que ficar perguntando para o padre. Não, isso aqui eu vou decidir, eu vou fazer, eu vou me lançar. Dá para dizer quase que ele promoveu um certo empoderamento do fiel leigo. Não usava essa palavra ainda, não estava na moda. Mas é mais ou menos isso, né? O empoderamento, olha, você tem uma missão, você que tem que decidir, você que inventar a moda, você tem que fazer as coisas, tem que ter iniciativa. Vou fazer esse colégio, vou fazer isso aqui, vou me lançar na política, vou no esporte, na arte. Ah, mas vou pedir, vou perguntar. Não, reza muito, que Deus te ilumine, pede algum conselho. Mas isso é tua decisão, é tua iniciativa. Importante, né, que a gente tenha isso presente. Seja esse empoderamento, seja diante, não diminuísse diante dos pastores da igreja, não, tudo é o padre tem que mandar. Não, não é assim. E nem diante das outras pessoas, que talvez não sejam cristãs, ou pelo menos não vivem a fé, eu não tenho que me sentir menos autorizado, poderoso, ter uma menos voz do que eles. Às vezes a gente encontra essa ideia por aí de que um cristão deve ter menos voz no debate democrático. Por quê? Porque no fundo ele não tem liberdade. Você só está falando isso aí porque você é católico. Às vezes a gente não viram isso daí, às vezes fala, né? Não é a tua opinião, na verdade. Porque você não está autorizado a ter opinião. Você tem que obedecer o que o Papa fala. Então você não é um elemento livre que conta, que deve contar no debate democrático. Essa é a teoria, né? Nem sempre dita dessa maneira, mas é. E é claro que isso é absurdo, né? Não, você é um mero pau mandado. Como assim? Eu tenho a minha decisão. E se eu escolho ser, sei lá, flamenguista, isso não diminui o valor do meu voto, né? Nem aumenta, né? E se eu sou carioca, ou se eu gosto de tal música, ou se eu sou dessa raça ou daquela outra, isso não interfere, porque a minha opinião vale mais ou menos em matérias que não sejam ligadas a isso, né? Um cristão não é menos brasileiro ou menos cientista por ser cristão. Assim, questão a ser brasileiro, até se poderia dizer até o contrário, né? Porque o Brasil tem raízes cristãs muito fortes, muito marcadas na história, da primeira missa, os missionários, toda a identidade cristã na nossa cultura. E no âmbito ocidental, mais ainda, né? No fundo, tantas coisas que a nossa cultura ocidental de hoje, da ciência, da racionalidade, das universidades que nasceram praticamente
do colo dos papas, né? Dos hospitais que vão ser criados durante as cruzadas, da diplomacia, o serviço mais antigo diplomático é o da Santa Sé, é o do Vaticano, né? E um milhão de outras coisas mais na cultura do Ocidente que nasceram na igreja, né? Ah, não, você é menos ocidental, menos porque é cristão. Olha, se é por esse critério, eu sou mais, né? Porque eu estou mais ligado às raízes disso aqui do que você. Você que é o que acabou de chegar, entendeu? Eu estou aqui já, né, há 2000 anos, dá licença, né? Claro, não deve ser esse o critério, né? Não, tampouco é isso que nos faz mais, que o nosso voto vale a mais por sermos cristãos. Nem mais nem menos. Mas sim a nossa palavra vai valer mais em um âmbito de algum tipo de debate político ou que seja, pela nossa competência profissional, isso sim. Porque é uma pessoa que estudou, porque é uma pessoa que fez ali, tem um doutorado naquele assunto, fez um estudo, leu, se informa, então refinou o seu gosto artístico, musical, o que for, né? Isso sim, isso cabe a nós abraçar esse nosso lugar no mundo. O fiel leigo tem que ter presente a importância da sua missão para que ele esteja ali mesmo, né? E faça, não se sinta menos, se é o caso, se sinta mais autorizado a falar, mais impelido a ajudar, a contribuir para o mundo melhor. São José Maria escreve em Sulco: o Senhor necessita de almas fortes e audazes, que não pactuem com a mediocridade e penetrem com passo firme em todos os ambientes. Eu sou católico, então aqui na universidade, né, a maioria não é católica, então eu fico assim meio com capuz, sei lá, né, não vou que ninguém sabe que eu vou para a missa. Como assim, né? Vou sim, e daí qual o problema, né? Não sei, eu tenho menos voz por ser cristão. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, escreve São Paulo aos Coríntios. Tudo é vosso, né? Sou filho de Deus, não sou menos dono do mundo, sou filho do dono. Né? Se é qualquer coisa, eu sou mais, né? Não menos, com certeza. Né? E Deus, como bom Pai que é nosso, justamente quer nos ver brilhar, né? Quer nos ver fazer render os nossos talentos, as nossas potencialidades, nesse mundo que Ele nos deu, que Ele criou justamente como cenário para que a gente pudesse desenvolver a nossa capacidade artística, culinária, ou sei lá, tecnológica, matemática, lógica, não sei, social, os talentos que Deus deu para cada um. Ele fica contente de ver a gente realizando isso daí, desenvolvendo isso daí, rendendo os talentos. Já comentei que minha ordenação diaconal foi só o meu pai, minha mãe foi depois na outra, na presbiteral, e ele foi me fazendo umas perguntas para ver se eu podia me ordenar. Um exame prévio à ordenação, né, feito pelo meu pai. E as perguntas nem sempre tinham muito a ver, assim, né? Quais são os 5 mandamentos do Islã? Pai, eu vou ser padre católico, só para te avisar. Quais são as 3 leis da robótica, do Isaac Asimov? Ah, não, acho que são, tá. Qual é, aí finalmente uma católica, né? Qual é a maior glória de Deus? Ah, essa eu não soube responder, a única católica eu não soube responder. Sei lá, Nossa Senhora, não sei, né? Ele falou, não, é que o homem tem a vida. E o homem tem a vida? Tá bom, né? Mas é interessante, no dia da minha ordenação, quem me ordenou, meu prelado, Dom Raivério Echevarria, já falecido, ele nos deu a meditação naquele dia de manhã e ele citou essas palavras, que são de Santo Irineu de Lyon. Glória Dei vivens homo. A glória de Deus é o homem vivo, que o homem tenha vida. É uma frase famosa dele, depois eu, rezando no breviário, todo ano a gente cruza com esse texto dele. Glória Dei vivens homo. A maior glória de Deus é a vida do homem, a vida brotando no homem. É isso que Deus fica feliz, como um pai vê a filhinha ali ganhando o primeiro lugar na natação, sei lá, né, brilhando no balé, o filho lá, né, indo bem na prova, passando num concurso. Aquilo enche de alegria o coração de um pai. E Deus, que é nosso Pai, quer nos ver brilhar no meio desse mundo que Ele nos deu. Ok, para algumas pessoas Ele chama para, de alguma maneira, entregar em holocausto as potencialidades todas. E vai entrar ali, né, num convento, vai fechar, eu poderia fazer 1000 coisas, mas Deus me pediu para queimar isso tudo em holocausto para Ele, ninguém mais vai ver os meus talentos. Pode ser, para algumas pessoas eu chamo a provocação religiosa, o contemptus mundi, afastar-se do mundo, mas não é o que Ele pede para a maioria. Ele nos deu esses talentos para que a gente renda, ponha o serviço da sociedade, dê a nossa contribuição na história e no mundo, com esse sentido de que essa é a minha missão, do fiel leigo, de render, de ter a sua voz, de ter o seu papel.
prestaremos um grande serviço aos nossos irmãos, aos homens, abraçando essa nossa missão, e também à igreja. O Papa Francisco, ele fala que a gente não deve, os padres às vezes têm a tentação de clericalizar os leigos. O Papa Bento XVI tinha falado, inclusive um pouco mais completo, falou de não devemos clericalizar os leigos, nem laicizar os clérigos. A gente tem essa tendência, né? De pegar o leigo, faz como se fosse um mini padre, né? Põe ali uma roupa igual, agora você é aqui, vai fazer tudo que o padre faz, né? Beleza, você está poderoso aqui na paróquia, né? Olha só como a igreja está incluindo os leigos, absurdo. E laicizar, secularizar o padre, né? Então o padre não usa mais roupa de padre, está lá no bar bebendo que nem os outros, porque ele é mais um, porque tem que estar próximo. Então, não, é uma tentação, né? Misturar as coisas. Não ajuda nem uma coisa nem outra. Respeitar os limites. São José Maria até chegava a se dizer anticlerical. Não no sentido que fosse contra os padres, né? Enfim, ele mesmo era um padre, né? Mas ser contra o clericalismo, isso sim, né? Que essa é a visão deformada da missão dos padres, da missão dos pastores. O clericalismo, ao invés de entender essa legítima autonomia das realidades humanas, ele pensa que todas elas, de alguma maneira, estão subordinadas diretamente à hierarquia da igreja. Então, ok, tem aí a política e tal, mas no fundo todos eles dependem do Papa. Se o Papa disser que, então não, tira esse presidente, tira esse rei, porque o Papa é o super-rei, ele está por cima de todos os reis. Ele manda em tudo, na ciência, na arte, Não é assim, né? Mas isso é clericalismo. E esse clericalismo, essa mistura de planos, não entender essa autonomia, essa separação, é uma grande fonte de confusão. Sempre foi, na igreja e no mundo. Por isso também, uma visita à Alemanha, em 2011, o Papa Bento XVI, ele falou muito de uma saudável dessecularização, da igreja despojar-se das estruturas humanas, de posse e de poder, mesmo de forma involuntária. Mesmo quando foi de forma involuntária, isso foi positivo. Quando, por exemplo, sumiram os estados pontifícios, o Papa era dono de um país praticamente, né? Lá na Itália, aquilo foi dominado e acabaram os estados pontifícios meio à força. Depois vieram os tratados lá, o Pacto Lateranense, que aí então se criou o Estado do Vaticano. E isso foi bom. A princípio o Papa disse, como assim? Vocês estão me roubando aqui, né? Vocês estão respeitando. Mas depois foi bom, os papas disseram, não, é bom, porque o Papa ficar lá resolvendo, ser um presidente, um rolo, né? Ter que ficar vendo 1000 coisas ali. Não é isso, né? O Papa até fazia guerra, mas ele ia lá, tinha uma espada própria do Papa, porque ele tentava invadir os estados, ele ia lá comandar, ele era o general. Não é isso, não é para isso, né, que Jesus escolheu essa pessoa, né? Não é essa a sua missão. E por isso os papas têm promovido esse despojamento da igreja daquilo que é indícios ou formas de expressões de um certo poder temporal. Já há um século isso tem mais ou menos acontecido, né? Então, primeiro lá tirou a tiara, o outro tirou a cília gestatória, que o pessoal levava lá, o Papa sentado, né? Um negócio meio de pajé, sei lá, tira esse negócio. E cada Papa vai tirando alguma coisinha, né? Dessa coisa que de alguma maneira manifesta algo de poder temporal. E é uma coisa boa, né? Por quê? Porque a igreja se centra, como dizia aí o Papa Bento XVI, naquilo que lhe é mais essencial. Sempre, a igreja cresceu nessas situações. Ela se tornou mais missionária, mais santa, mais simples, né? Sempre foi bom. E aumenta a sua credibilidade, um pouco o João Batista, que não tinha nada, né? Despojado lá, super asceta, e atrair as pessoas, porque eles viam a retidão. Quando eu lia sobre, acho que está no Nican Mopoa, não sei se está no relato da Nossa Senhora de Guadalupe, ou algum outro livro que eu li, falava de como os franciscanos, lá na colonização do México, como chamava a atenção dos índios, aztecas, aqueles poderosos senhores espanhóis que tinham subjugado o poderoso Império Azteca, e esses senhores se ajoelhavam diante dos freis franciscanos maltrapilhos, que nem tinham esposa, não tinham dinheiro, não tinham nada, e no entanto tinham uma autoridade moral impressionante, né? Chamava a atenção daqueles índios, esse homem aí que não tem nada, acho que ele quer o meu bem, né? Aquilo dá uma credibilidade quando, né, o pregador chega, eu não vou lucrar nada com isso daqui, não estou ganhando o teu dinheiro, não estou, né? Só quero te servir, eu quero te ajudar. No fundo, isso é a missão da igreja, né? Essa é a missão dos ministros. De onde vem ministro? Ministério significa isso, né? Servidor. Ministrare, verbo em latim, significa isso, né? Non veni ministrare, sed ministrare.
Não vim para ser servido, mas para servir. Então, ministro é aquele que serve. O maior dentre vós seja o servo de todos. Um dos títulos do Papa é esse, né? O servo dos servos de Deus. Por isso, entender bem essa distinção de missões do leigo e da hierarquia leva a prestar um serviço ao mundo, por não esperar que o padre agora tem que ser um bom arquiteto, um bom artista, sei lá, né? Porque a gente não tem necessariamente essa aptidão e só complicaria, meteria os pés pelas mãos se lançasse e se metesse nessas coisas, né? E isso também é prestar um serviço à igreja, porque ajuda ela a abraçar essa simplicidade da sua missão, a simplicidade evangélica. E também essa mistura de planos, muitas vezes, pode levar a uma certa mundanização dentro da própria igreja. O entender a própria igreja como uma espécie de estrutura de poder. E que é um risco. Sempre foi, na verdade. Desde os apóstolos, né, a gente vê lá no Evangelho, já eles começam a discutir quem que era o primeiro entre eles, né? Não, Pedro acho que está no topo, mas logo abaixo aqui, mais que você, com certeza eu estou. Sei lá, essa coisa, né? Rankings. O homem sempre que junta para alguma missão, começa a fazer rankings. Quem que é melhor aqui? Quem que é o pior? Quem que está no meio? Quem que manda? E é lógico, né? Jesus fala, não tem que ser assim, né? Não é essa a missão de vocês, tem que querer servir, não querer brilhar e pisar em cima dos outros e querer subjugar os outros. E é muito importante, sabe, que a igreja se entenda a partir daí, né? É muito ruim entrar essas coisas. Eu confesso, pessoalmente, que uma inclinação natural, que me parece que eu tenho, nunca tive um grande interesse pela política. Para não dizer que nunca tive nenhum interesse, né, pela política. Até aqui em Brasília, eu fico meio envergonhado, porque eu não sei nada, nome de ministro, o que significa PGR, essas siglas, né? Quem que, você é, eu não sei, cara, nem sei o que é isso. Eu fico bem perdido, assim, porque nunca foi, a minha cabeça se inclina mais para as coisas mais gerais, né, universais, permanentes, do que, não sei, a política me parece uma coisa transitória e meio muito, assim, opinável, né? Sempre foi das coisas mais genéricas, assim. A minha mente existe para isso, né? Eu entendo, assim, é uma coisa mais teórica do que concreta e prática. E também por isso, confesso que sempre tive dificuldade por lembrar nome de bispos, né? Mal sei o bispo onde eu estou, né? Enfim, e agora que eu sou padre eu deveria saber mais, enfim, alguma coisa eu sei mais. Mas nome de nomeação, quem que é o prefeito da congregação, de não sei o quê, me dá uma grande preguiça, sabe? Ficar acompanhando essas coisas, né? Tem uns padres que acompanham, no site, saiu tal nomeação para não sei o que, você viu, cara, já esqueci, 2 segundos depois já esqueci o nome lá, legal e tudo, né? E tendo que essas coisas são importantes, né? Sobretudo os padres amigos meus numa diocese, que às vezes vai mudar o bispo e aquilo é um certo drama, porque vai saber, né? O bispo vai vir aqui, muita coisa pode mudar, a minha vida depende do bispo que virá ou não virá, né? Então, entendo que é importante. E essa é um pouco fruto da minha limitação, esse meu desinteresse, essa minha preguiça. Mas eu também penso que também é fruto também de uma saudável mentalidade laical que a gente vive no Opus Dei. Que me leva a sentir, e isso eu não acho que é ruim, uma intensa aversão a tudo que pudesse parecer uma certa busca de poder institucional na igreja. Me parece tão mesquinho, tão serviço da igreja para ficar famoso, para ganhar dinheiro, Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não seria padre, né? Sinceramente. Se eu quisesse, né, ser famoso, sei lá, teria muitos outros caminhos melhores, né? Sei lá, na igreja lá tem o dinheiro que as velhinhas dão ali, não parece um negócio assim tão mesquinho, né? Você quer ficar rico, vai roubar, não rouba a igreja, vai. Rouba outro negócio, rouba um banco, não sei, né? Vai roubar uma coisa decente, né? Mas, por favor, né? Que medíocre, né? Querer um pouco usar a igreja como uma estrutura de poder, de ficar famoso, de ficar... Não. É muito pouco isso daí, né? E faz muito mal. Não é esse o poder da igreja, né? Posso dizer com toda tranquilidade, e às vezes as pessoas não entendem isso, né? Que no Opus Dei, na busca, o Opus Dei buscando o poder na igreja, o poder que a gente busca, o poder que eu busco, é mover os corações, né? Tocar as almas, ajudar as pessoas. Vamos nomear o bispo, quem me interessa bispo? Sei lá, não estou nem aí para essas coisas, sinceramente, né? Enfim, falo isso para entender isso, né? O valor é esse é o verdadeiro... Entender a mentalidade laical boa é também um certo empoderamento positivo da própria igreja, dos pastores. Porque o poder nosso é isso, né? É tocar os corações, é converter as almas, é levar para Deus, fazer felizes as pessoas. Isso é o que conta, isso é o que vai contar, sabe? Quando acabar a história. Não quem tinha mais, mandava em não sei quem, ou tinha um carro melhor que o outro, né?
Esse é o verdadeiro poder. O poder da santidade. Lá em Porto Alegre estavam mudando o endereço do centro, buscando um novo endereço, um novo terreno. E aí, uma casa legal lá, e aí deu errado. E a casa ficava na rua Faria Santos. E o padre que estava lá antes de mim, ele falou, foi bom porque não foi nessa rua. Mas imagina, o centro na Faria Santos. Não faremos Santos, não faria Santos, né? Uma coisa assim, faremos. E é isso que a gente quer fazer Santos, né? De uma maneira, num contexto, no outro, num âmbito dessa vida profissional, artística. Mas as pessoas, isso é o grande tesouro, né? Isso é o que vale a pena buscar. O Papa Bento XVI também ele falava que o constitui a igreja são os dois princípios que estruturam a igreja, são o princípio petrino e o princípio mariano. O princípio petrino é isso, é o sacerdócio, é a hierarquia, que dá estrutura para a igreja, na dúvida, né? E a igreja hoje em dia se estrutura dessa maneira com dioceses e paróquias, enfim, não foi assim no começo, mas hoje é, né? E arquidioceses, etc, né? E além do princípio petrino, tem o princípio mariano, que é o princípio da santidade, não do ministério ordenado, mas da santidade dos fiéis e de todos, né? E ele dizia, a prioridade claramente é a do princípio mariano. O que mais conta diante de Deus não é quem é mais alto na hierarquia, mas quem é mais santo, né? Isso é o que conta. Ok, São Pedro foi o primeiro Papa, mas nem por isso ele é mais que Nossa Senhora, né? Que teve essa vida simples, que não mandou em nada ali na igreja, né? Incipiente, né? E, no entanto, teve uma vida que dá muito mais glória a Deus, é muito mais significativa, tem uma influência muito mais poderosa na igreja do que São Pedro. Então, que esse exemplo seu nos ajude a abraçar essa grandeza e a beleza da vocação do fiel leigo no meio do mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.